Olá, estudante. Aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática. E na aula de hoje vamos falar de função afim. Tá? Nós já havíamos estudado aqui um pouco do conceito que é uma função, né? E, turma, toda vez que se falar em função, você tem que lembrar que uma função é uma relação entre duas grandezas, duas quantidades que se relacionam, né? E essa relação se dá por uma expressão matemática. Tá? Então, nesse contexto, existem vários tipos de função, certo? Porque existem vários tipos de expressões matemáticas que relacionam duas grandezas. Então, no caso, vamos estudar especificamente um tipo de função, que é a função afim. Tá? Conhecer como é que é a sua estrutura, como é que representa graficamente, já viu que isso é possível se fazer, tá? O tipo de problema que a função afim ela resolve, tá? Então, esse tipo de função que vai ser o tema das nossas aulas de hoje. Não só uma aula, nós temos aqui umas 2 ou 3 aulas envolvendo esse tema, que é um tema bastante extenso. Tá? Então, antes de definir o que é uma função afim, vamos colocar uma situação. Olha só, um vendedor de uma loja que vende celulares recebe de salário um valor Y, pago da seguinte forma. Então, o salário dele é um salário Y, tá? Esse Y aqui representa o salário do vendedor. Só como é que é pago esse Y? Ele é pago por um valor fixo de R$800, então ele ganha R$800 fixo, mais R$150 por quantidade X de celulares que ele vender. Escreva uma expressão que relaciona os valores das variáveis em questão. Tá? Então você percebe perfeitamente que há aqui uma relação entre duas quantidades, né? E a gente pode estabelecer uma expressão matemática justamente que vai relacionar essas duas grandezas. Então vamos fazer isso? Olha só, então esse Y aqui, ó, representa o salário desse vendedor, chamado de Y, o salário dele em reais. Esse salário dele, ele está em função, ele depende de quê? Ele depende da quantidade de celulares que ele vender. Então, esse X aqui representa a quantidade de aparelhos celulares que ele vender. Beleza? Então, ele quer que a gente monte uma expressão justamente para calcular esse Y. Olha, então vamos fazer isso? Olha, então o salário dele, Y, vai ser igual a quem? A questão fala que ele vai ganhar R$150 por cada celular. Então, para eu saber quanto é que ele vai ganhar apenas com as vendas dos celulares, eu vou pegar os 150 e vou multiplicar isso aqui por X. Mas acontece que ele não ganha só com as vendas dos celulares, ele tem um salário fixo. Então, esse valor aí é como se fosse uma comissão, né? Mais R$800 de salário fixo. Então, essa aqui, turma, é a expressão que relaciona as duas grandezas. Ó. Professor, o que isso tem a ver com função afim? Esse é o exemplo de uma função afim. Tá? O Y está em função de X e a estrutura dela, dessa função, dessa relação, é uma estrutura de uma função afim. Tá? Então, a gente conseguiu montar uma expressão. Então, isso que é função. Tá? Você tem uma expressão matemática que relaciona duas grandezas. A estrutura algébrica dessa relação é que vai definir se é uma função do primeiro grau, se é do segundo grau, se é uma função afim, se é uma função exponencial. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, professor, o que é uma função afim? Definição. Também conhecida como função polinomial do primeiro grau. Uma função afim é toda função cuja lei de formação é essa aqui, ó, f de x igual a x mais b. Ó. A gente sabe que esse y a gente pode usar a expressão f de x, onde esse a e b são números reais, né, denominados de coeficientes. E esse a não pode ser zero, porque senão vira uma função constante, né, uma função sem variação. Certo? Então, sendo chamado de coeficiente, esse A, ele é chamado de coeficiente angular,
Vamos falar isso mais tarde, ou taxa de variação, né? Aqui a gente vai tratar como taxa de variação, e esse B é chamado de coeficiente linear. Falaremos também desses dois elementos em aulas posteriores. Então, turma, uma função do primeiro grau, ela tem essa estrutura aqui, ó, f de x ou y igual a x mais b, ó. Essa é a forma geral, tá? Aí um exemplo disso aqui, vamos colocar lá na frente, mas só adiantando. F de x igual a 5x mais 4. O A, no caso, é 5 e o B é 4. Então, toda função que relaciona as variáveis através dessa estrutura algébrica, né, ele é chamado de função afim. Por que polinomial do primeiro grau? Porque esse x está elevado a 1. O polinômio que forma a função é um polinômio do primeiro grau. Já falei isso na aula de equação do primeiro grau para vocês. Tá? Que define o grau, é o grau do polinômio que constitui, no caso aqui específico, a nossa função. Beleza? Então, colocamos aqui. Ó. Então, essa, como eu falei para vocês no comecinho da aula, a expressão que nós encontramos não foi essa aqui, ó. F de x, no caso era o y, né? Você pode usar a expressão f de x, porque o y está em função de x, né? É igual a 150x mais 800, tá? Onde esse 150 aqui é o valor de A e esse 800 aqui é o valor de B, né? Que é a nossa taxa de variação e nosso coeficiente linear, tá? Então, quando a função tiver esse formato, essa estrutura, tá? Não tem x ao quadrado, é x elevado a 1, por isso que é chamada função polinomial do primeiro grau. Essa função é chamada de função afim. Perfeito, galera? Então, acho que já deu para reconhecer aí, mas mesmo assim eu coloquei aqui mais exemplos, ó. Tá? Ó, f de x igual a menos 2x mais 10, ó. O a igual a menos 2 e o b igual a 10. Quando não existiu o b, quando o b for zero, você pode ser o b, pode ser zero? Pode. Nesse caso específico, essa função recebe o nome de função linear, ó. Função linear é quando o b é zero. Esse exemplo aqui. Tá? Aí nós temos outros tipos. Ó. F de x menos x mais 3. O a é menos 1 e o b é 3. F de x igual a 2/3 de x menos 1/5. O a é igual a 2/3 e o b igual a menos 1/5. E assim sucessivamente. Então nós temos aí exemplos aí de funções afins. Certo? Tudo entendido até agora? Perfeito, galera. Bom, vamos falar do que nós chamamos de taxa de variação, com um elemento bastante importante, né? Turma, as variáveis, grandezas, elas variam, né? Elas vão mudando. Variável é justamente isso. Variável é o que varia, tá? Numa função, o que nós chamamos de taxa de variação? Chamamos de taxa de variação de uma função afim, do tipo y igual a x mais b, ou f de x. O valor que y varia quando o x variar uma unidade. Se eu aumentar o x uma unidade, quanto é que o y vai aumentar? No caso da função afim, essa variação é constante. Toda vez que eu variar o x uma unidade, o y vai variar o mesmo valor. Por isso que a função afim é uma função linear, tem uma linearidade. Certo? Então, no caso da função afim, a taxa de variação é o próprio valor do coeficiente A. Por isso que a gente falou que esse coeficiente A, ele é também chamada de taxa de variação da função. Tá? Então, vamos entender melhor isso aí? Botei um exemplo aqui, ó. F de x igual a 2x mais 5. Ora, se o x, turma, for igual a 1, se o x for igual a 1, então quem é a imagem dele? Quem é o valor de y quando o x for igual a 1? Nós chamamos de f de 1. Ó, você vai ficar 2 vezes 1 mais 5. Aí você vai encontrar isso aqui valendo 7, né? Dizer. Então, quando o x for igual a 1, o y vai valer 7. Olha, vamos substituir agora, vamos aumentar o x uma unidade. Ó. Variou uma unidade. Tá? Então, vamos ver quanto vai variar o y. Então, nós vamos calcular o f de 2. Vai ficar 2 vezes 2 mais 5. Isso aqui dá quanto, turma? Dá 9.
Vamos fazer mais um. Se o x for igual a 3, e o x for igual a 3, então quem vai ser o y quando o x for 3? Vamos calcular o f de 3. Então, substituindo na função, teremos 2 vezes 3 mais 5. Olha, isso aqui vai ser igual a 11. Uma pergunta para vocês. O que aconteceu com o y quando você variou o x uma unidade? Ó? Aqui variou uma unidade, daqui para cá. Ó. Mais 1. Ó, aqui aumentou, professor, mais 2. Olha, aqui aumentou mais 1. E aqui aumentou mais 2. Ó. Então, essa variação ela é constante na função afim. E essa variação deu justamente o valor do coeficiente A. Ó. Tá? Então, esse coeficiente A ele é denominado de taxa de variação. É quanto o valor de y varia quando você variar o x uma unidade. Tá? E essa variação ela é sempre constante no caso de uma função afim. Sempre vai aumentando ou diminuindo sempre uma mesma unidade. Tá? Que a gente vai ver que a função pode ser crescente, né, ou decrescente, depende da taxa de variação. Beleza? Muito bem. Vamos botar mais um outro exemplo. Aqui eu botei um x, turma, assim, um valor de A negativo. Certo? O que isso vai causar? Beleza. Vamos encontrar a taxa de variação, que eu já sei que é menos 2, mas observem só aqui. Vamos colocar x igual a 1. Se x igual a 1, teremos que o f de 1 é igual a menos 2 vezes 1 mais 5. Menos 2 vezes 1, turma, dá menos 2, né? Mais 5 dá 3. Beleza. Vamos substituir agora o x por 2. Vamos variar o x uma unidade. Vamos ver o que acontece com a imagem dele, né? Ó, o f de 2 vai ficar menos 2 vezes 2 mais 5. Olha, caiu para menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 5 caiu para uma unidade. Ó. Tá? Vamos botar mais um. O x igual a 3. Se o x for igual a 3, teremos que o f de 3 vai ser igual a menos 2 vezes 3, somado com 5. Aqui dá menos 1. Olha, turma, então perceba o que aconteceu aqui quando eu variei o x uma unidade. Aqui eu aumentei uma unidade, aqui eu aumentei uma unidade. Aqui diminuiu 2 unidades e aqui diminuiu 2 unidades. Então, esse carinha aqui, ele é chamado de taxa de variação, que é justamente o valor de A. Isso é uma característica bastante importante das funções afins. Essa variação, ela é constante, sempre o mesmo valor, e quem determina essa variação é justamente o valor do coeficiente A. Tá? Quando a gente analisa o coeficiente A no gráfico, ele recebe o nome de coeficiente angular. Tá? Falaremos disso aí quando formos falar de gráfico de uma função afim. Beleza? Tranquilo, galera? Ótimo. Então, a questão da função ser crescente ou decrescente, né, que eu falei para vocês. A função é crescente quando a taxa de variação for positiva. Tá? Quando a taxa de variação for positiva, a função é crescente. O que significa a função crescente, professor? Quando você aumentar o x, o y também aumenta. Tá? Veja no primeiro exemplo, era uma função crescente. Então, aumentava o x uma unidade, o y aumentava 2, mas aumentando uma, outra aumentava também. Tá? Então, isso vai acontecer toda vez que esse coeficiente A ele for positivo. Aí você vai ter uma função crescente, uma taxa de variação positiva. Tá? Vai aumentando os valores a partir do momento que você aumenta a outra grandeza. Beleza? Agora, a função pode ser também decrescente, tá? O que é uma função decrescente, tá? A função é dita decrescente quando a taxa de variação for negativa, quando o coeficiente A for menor do que 0.
tá? Se essa taxa de variação for negativa, aí nós temos uma função decrescente. Significa o quê, professor? Você aumentar o x e as suas imagens irem diminuindo de maneira constante, como é a característica da função afim, mas diminuindo. Então, quando isso acontecer, a função é decrescente. E, turma, quando formos falar de gráfico da função, isso vai refletir no gráfico. A gente vai ver que a função crescente é uma reta ascendente, tá? E uma função decrescente, ela é descendente, o gráfico vai diminuindo. Então, você consegue observar também essa relação de y e x através de um gráfico, mas isso é um tema para um próximo vídeo. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios aqui só de cálculo de imagem de uma função? Olha só, ele deu uma função f de x igual a 2x mais 3. G de x igual a menos 4x mais 7. H de x igual a 3x. Todas as funções afins. Ele quer saber o valor dessa expressão, f4 menos o g5 mais o h1. Ora, turma, ele quer saber, quando eu falar, a gente tem que entender bem as notações, né? Quando ele fala f4, ele quer saber o quê? Está te dando o valor de x, ó. Esse 4 aqui é o valor de x. Tá? O número que você vai encontrar associado a esse f de 4 é a imagem dele. Então, como é que eu faço para saber o valor que está associado ao 4? Vai na função. Você vai pegar na função f, ó, que é essa aqui, e vai substituir o x por 4. Aí você vai ter 2 vezes 4 mais 3. Ó. Então, você vai ter f4 igual a 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Ó. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Que quando o x for igual a 4, o y é igual a 11. Ele forma um par. Função é sempre uma relação aos pares. Cada valor de x tem uma imagem. Vai ter um par ordenado. Nunca a gente pode pensar em função sem lembrar que é uma relação entre duas grandezas. Tá? Vamos agora calcular o G5. Agora na função G. Tá? Então, G5... quem é o valor de y quando x for igual a 5 na função g? Então, fica menos 4 vezes 5 mais 7. Então, nós teremos que o G5 vai ser igual a menos 4 vezes 5 dá menos 20, né? Menos 20 mais 7 dá menos 13. Beleza? E, por último, vamos calcular o H1. Já na função H. Então, vai ficar 3 vezes 1. Então, H de 1 é igual a 3. E agora vamos substituir na expressão, né? O F4 vale 11. Aí, muita calma nessa hora. Menos o G5, que vale menos 13. Mais o H1, que vale 3. Tá? Então, teremos aqui 11... mais 13, mais 3. 24 com 3, 27. Então, esse é o valor da expressão. Beleza? Ó, mais uma questão assim, ó, tá? De calcular a imagem. Vamos lá, para a gente treinar também as continhas. Vamos calcular aqui o H de menos 1. Então, vai ficar 3... multiplicado por menos 1, que dá menos 3. Vamos calcular o G de menos 8. Na função G, vai ficar menos 4 vezes menos 8 mais 7. Teremos 32 mais 7, 39. Certo? Calcularemos agora o F3. 2 vezes 3 mais 3. 6 dá 9. Aí vamos para cá para substituir, né, turma? Substituiremos aqui, ó, na expressão. Certo? Vai ficar menos 3 mais o 39 menos 9. Teremos, então, 39 menos 9 dá 30, menos 3 mais 30 dá 27 também. Coincidência, mesmo valor. Beleza? Então,
Então, rapidinho, fazer essa última questão. Dadas as funções afim, né? Ele quer classificar em crescente ou decrescente. Olha, pessoal, essa função f de x igual a menos 4x mais 7, ela é o quê? Decrescente. Só por que ela é decrescente? Porque a minha taxa de variação é negativa, né? Negativa, porque o a aqui é menos 4, tá? Quem define se a função é crescente ou decrescente é a taxa de variação, que é o valor de a. Então, essa aí é decrescente. Vamos ver aqui a próxima. A função g de x, que é igual a 7x. Ah, pessoal, essa aí já é crescente. Por que ela é crescente? Porque o meu a é maior do que zero, né? A minha taxa de variação é positiva. No caso aqui é 7. Certo? A função h de x. A função hx, professor, ela é também crescente, ó. 8x mais 9. Ela é crescente. O meu a é maior do que zero. O meu a é igual a 8. Beleza? E por último, a função ix. Aqui é menos 6x mais 98. Aqui já é uma função decrescente. Porque o meu a é negativo. Meu a é menos sexto. Beleza, galera? Então, na aula de hoje, conhecemos um pouco aí da estrutura da função afim, o que é uma taxa de variação, quais as suas características, né? Quando a função é crescente, como é decrescente. Beleza? Então, na próxima aula, a gente continua. Valeu!